Olá a todos, boa noite. Aqui estou eu mais uma vez, nesta tentativa de vos levar sempre alguns contos da minha autoria, de outras pessoas também, para alegrar os vossos dias e também os meus. Confesso que estou muito contente com esta minha iniciativa e com os resultados da mesma, independentemente do alcance e da dimensão que possa ter. Hoje não vos trago um conto para crianças, trago um conto que é um género literário que me atrai, para além de ser uma forma curta de contar uma história, e para mim que sou assim um bocadinho menos resiliente na forma de escrever um romance, assim, eu escrevo muitos contos. E este já escrevi há algum tempo e por isso vou-vos ler. E o título do conto é O Segredo Vive. Tenho um bocadinho de Páscoa, por isso acho que vai ser oportuno. Alerto, este conto não é para crianças, por isso é um conto para adultos, e acho que para quem está a retomar o hábito da leitura, o conto pode ser a fórmula certa. Tem uma história curta, as personagens são também elas próprias são pouco desenvolvidas, não precisam de estar atrás de uma história durante muito tempo, por isso para quem está a retomar a leitura pode ser uma boa forma. Há muitos bons contistas e muitos bons contos por aí. Este é apenas uma experiência que já tem algum tempo, mas eu quero partilhar em vídeo. E sem mais demora, aqui vai. O segredo vive. Aquele ano tinha sido um ano difícil. A morte da avó tinha abalado como nunca esperaria. De todos os infortúnios decorridos, nenhum a afetou como aquele desaparecimento. A presença constante de quem amamos nunca nos prepara para a sua ausência, e agora o vazio sentia-se nas pequenas coisas. A casa vazia, onde já não morava o marido, também não ajudava. E a falta de uma rotina diária, quebrada apenas pela apresentação quinzenal no centro de emprego, apenas empolava o que já de si era dramático. Mas ela não sentia falta dos barulhos da casa, não sentia falta do sexo maquinal, nem sentia falta do invariável silêncio, mesmo quando falava. Ainda estava lá, mas já tinha partido. E um dia, sem pré-aviso ou anúncio, e também sem lhe causar surpresa, deixou-lhe um espaço vazio no guarda-roupa e vagou-lhe 2 ou 3 gavetas. Também não sentia falta de estar mal sentada todo o dia, fazendo invariavelmente a mesma coisa a troco de umas migalhas mensais que caberiam numa única nota. Sentia apenas falta da avó. Ela tinha sido a sua mãe, o seu pai, a sua companheira. E agora era apenas uma pedra de mármore fria e estática, desconfortável a qualquer tipo de aconchego, mimo ou colo. Dia de reunião familiar. Ainda a carne não mostrou os ossos e já lhe desmembrou uns bens. Chamam-lhe partilhas. Não deixa de olhar a palavra com ironia. Para si, é claramente uma segunda morte. Em que depois da ausência física da pessoa começa a morte dos seus lugares, a morte do chão que suportou os seus passos, a morte dos objetos por si tocados e que de forma magnética guardam a sua memória. Provavelmente será tudo demolido e o que sobreviver será esquecido e atirado para um canto. Um senhor de fato, muito bem vestido e claramente destacado dos presentes, deu sinal que se iria iniciar a leitura do testamento. Todos se dirigiram para a cozinha da avó, onde diariamente brincara em criança. Entrou. A memória acendia frenética, com o regresso dos cheiros, aromas e sabores secretos. Parecia vê-la de costas viradas, trauteando uma melodia de outro tempo, mexendo com a colher de pau, um preparado que viria a revelar-se delicioso. Era ali, naquela mesa de tábuas lisas, sentada naquele banco sem encosto, que estudara nos tempos de universitária, embalada por aquela voz que ainda hoje a acompanha. Fechou os olhos e viu o sorriso da avó, segurando um tabuleiro com o seu lanche, café de saco e uma fatia de pão de ló. Inigualável, soberbo. Abriu os olhos, reparou que a quantidade de saliva tinha aumentado na sua boca. Aquele sabor seria irrepetível. O segredo ficaria para sempre debaixo daquela pedra de mármore fria. A impressão de frio trouxe-a de volta do carinho, da memória, para a realidade também gélida e tétrica. Enquanto sonhara, a leitura do testamento iniciara. E tinha-se tornado cómica, pelo menos para si, já que para os restantes, num misto de surpresa e de raiva, iam sussurrando impropérios, mostrando expressões faciais de claro desagrado. A avó, dotada de um incomum sentido de humor, elaborara uma lista, no mesmo papel com que embrulhava o pão de ló. Deve ter pensado que se resiste ao calor do forno, resistirá de certeza para escrever a sua última vontade. Não deixava de soltar uma gargalhada contida ao serem enunciados inúmeros objetos insignificantes com que eram presenteados todos aqueles que a tinham abandonado em vida e agora se apressavam a comer os restos. Eram alfinetes de roupa, botões banais, talheres avulsos. A ira começava a ser o sentimento geral dos presentes.
naquela sala e o senhor de fato tinha cada vez mais dificuldade em ler aquele pedaço de papel. Todos receberam o seu pequeno quinhão e a caixa de papel com a etiqueta A Herança, colocada ao lado do leitor do testamento, ficou finalmente vazia. Lembrara-se de todos. Todos menos dela, começou a pensar. Nem o botão, a alfinete ou mesmo talher. De repente foi lida a frase. A casa fica para... Ao silêncio seguiu-se um burburinho crescente. Até se ouvir vezes sem conta a frase. A velha estava tola, só pode. Barulho, confusão total. Choros e saídas intempestivas, confirmava-se. A segunda morte. Para muitos consegue ser mais dolorosa do que a primeira. No funeral não se tinham ouvido choros nem gritos de injustiça, parecia um piquenique na quinta. Um evento social em que o negro era usado como cor de gala e não de luto. Teria sido o seu nome que ouvira, não prestar atenção. O seu olhar estava longe e ela mais uma vez permaneceu embalada com um olhar profundo da memória. Ao olhar o frasco com o nome açúcar escrito, reconhecendo de imediato a caligrafia da avó. No meio daquele alvoroço só reparou de verdade que era dela que se tratava, ao notar que era o centro das atenções. O foco passou do testamenteiro para ela. Se para ele olhavam de forma esperançosa, para ela aqueles olhares lançavam faíscas de raiva. Compreendia, mas não podia deixar justo o ato da avó. Nunca pedira nada a quem em vida lhe tinha dado tanto. A verdadeira herança tinha sido a partilha dos momentos que vivera com ela, das brincadeiras, dos cheiros e aromas da sua cozinha, do seu avental, sempre cândido, das confissões mútuas, dos ombros que ampararam lágrimas, do colo que mesmo em adulta se recusava a abdicar. E depois o inverso. Quando o corpo da avó começou a fraquejar, de ser ela o apoio, o colo, a mãe de quem tinha sido sua mãe 2 vezes. De não sair da beira da sua cama nos últimos dias, onde com um lenço úmido lhe hidratavam os lábios, que já raramente se abriam para falar. Era com sentido de justiça que aceitara a herança, mas também sentido de alívio ao saber que nada iria ser demolido ou retalhado. Todos saíram. Iria, por certo, demorar muito tempo até lhe dirigir novamente a palavra. Não pensou muito nisso naquele momento, até porque pouco lhe falavam antes. Ficou sentada no mesmo banco de madeira de sempre, olhando sonhadora para o balcão, onde antes a avó juntava ingredientes secretos e parecia fazer magia. O testamenteiro passou-lhe uns papéis para a mão, com umas cruzes, onde deveria assinar. Assinou. No fim, quando lhe preparava para sair, o homem, de fato caro e à medida, pegou nos documentos e deixou-lhe um envelope e uma chave em cima da mesa. Já com a porta aberta e com o pé fora da soleira, virou-se e disse-lhe o que ela já sabia. A sua avó era uma mulher sábia. Tenha uma boa vida. Anuiu com um simples, mas suficiente acenar de cabeça. A porta fechou-se e a sua segunda vida iniciara, ao evitar de forma involuntária a segunda morte da avó. Ela viveria e não apenas debaixo de uma lápide fria. Segunda vida. Querida neta, se estás a ler estas linhas é porque tudo foi feito como desejei. Sei que até agora a tua vida não te trouxe o que sempre mereceste. Procurei sempre que também tivesse um ninho onde encontrasses amor, um colo quente. Não há justiça quando se perde os pais aos 10 anos, e eu também perdi um filho nesse dia. Os teus pais amavam-te, lembram-te disso. Era com eles que devias estar, e não comigo. Mas todos os segundos que passei contigo foram segundos preciosos que levo comigo, e que para sempre deverás lembrar. A casa agora é tua, não podia ser de mais ninguém. Se eu conheço alguma coisa da vida, tu deves estar sozinha nesta altura. Ainda bem. Ele não te ama, sinto. Quem ama entende quem ama e ele nunca te entendeu. Agora levanta a cabeça. Não no sentido metafórico, mas também. Sei que estás sentada nesse banco da cozinha. Dei instruções para que o testamento fosse lido nesse local. Tu, mais do que ninguém, sabes porquê. Ao lado do frasco do açúcar encontra-se uma lata que sem nome, com uma tampa vermelha. Dentro da lata encontras tudo aquilo que precisas. Não para ser feliz de forma instantânea. Sabes como eu detesto essas coisas modernas. Já viste o sabor daquele puré? Mas para estares pronta para a verdade que temem fugir de ti. Da tua avó, tua mãe 2 vezes. Tenho uma vida feliz. A emoção de ler e de ainda encontrar a voz da avó na sua memória, que docemente lhe sussurrava aquelas palavras, encharcou os seus olhos de água, pela primeira vez naquela noite. Levantou o olhar para a prateleira, onde exatamente ao lado do frasco do açúcar, tal e qual a avó tinha escrito, se encontrava a lata de tampa vermelha. Enquanto se levantava e se dirigia para a estante que estava à sua frente, não deixou de admirar a capacidade da avó ler a realidade que a rodeava, sempre nas doses certas, sempre no tempo certo,
tal e qual dizia ser necessário para que o seu pão de ló, cuja receita sempre se recusara a partilhar, tivesse a textura e o sabor tanto apreciado por toda a gente. Segredo é segredo, dizia então de brincadeira. Se eu te disser, deixará de ser. E assim se pensou que o segredo tinha morrido com ela, até porque no livro de receitas que escrevera ao longo da sua vida faltava uma página, a página do pão de ló. Levantou a tampa, um pouco a custo, estava completamente cheia de notas, que logo formaram um monte considerável em cima da mesa. No fundo da lata estavam 3 papéis dobrados, em pequenos quadrados, cada um numerado. Leu o primeiro. Minha querida neta, mais uma vez vejo que estás no caminho certo e que os meus últimos desejos estão a ser cumpridos. Só tu saberás se desejas fazer o que te peço. A tua vontade será sempre mais forte, mas acredita em quem te conhece como conheço, a textura deste papel que escrevo. Aquele dinheiro é agora teu. Só tu poderás decidir o que fazer com ele. Mas se há alguém que algum dia poderá fazer o meu pão de ló, és tu. Mais ninguém o poderá fazer daquela maneira. Fecha os olhos. Saberás o que fazer. Lembra-te da música que eu sempre cantava enquanto aprendeste a ler as primeiras palavras, a escrever, em que estudavas para os primeiros testes e depois para os exames, em que, de nervos em franja, fazias a lista dos convidados para o teu casamento. Fecha os olhos. Tu tens a música dentro de ti, tu tens o segredo, pois os ingredientes que encontrarás no papel com o número 2 são conhecidos por todos. A ti e a mais ninguém passa o segredo que a minha mãe me cantou. Passarás a quem a tua consciência ditar. No papel com o número 3 encontrarás os locais e as casas onde poderás encontrar os ovos e a farinha certa. Sabes que isto não vai com ovos de aviário nem farinha de pacote. Encontrarás também uma lista de clientes com as respectivas moradas, que ao longo dos anos encomendaram o meu pão de ló. Levarás a cada um dessas casas e dirás a seguinte frase: o segredo vive. Não te preocupes que isso te pareça um pouco estranho, não te vão achar louca, assim que disseste que és minha neta. Da tua avó, tua mãe 2 vezes. Retirou da lata os restantes papéis, também de almaço, e abriu o número 2. Como a avó tinha dito, apenas encontrou os ingredientes conhecidos de todos. Nada que se assemelhasse a uma receita secreta. Apenas uma lista. Nada mais. Ovos, farinha e açúcar. No último dos papéis, maior do que os restantes, encontrou nomes e moradas de clientes. Na parte de baixo, separado por um risco de lápis, encontravam-se 2 moradas rodeadas com 2 palavras escritas ao lado. Ovos e farinha. Fechou os olhos por momentos, mas nem a melodia nem as palavras entoadas pela avó apareciam na sua memória. Eram muitas emoções e acontecimentos por um dia. Acabara de herdar uma casa e ganhar um projeto de vida que recolocavam algum brilho nos olhos, mas ainda tinha muitas pontas soltas por resolver. E a melodia teimava em não aparecer. Voltou a pôr o dinheiro dentro da lata e tapou-a com a tampa vermelha, colocando-a no lugar de sempre, ao lado do frasco do açúcar. Pegou na carta, nos manuscritos e na sua nova chave e foi para casa. O sonho trará uma solução, pensou. A viagem de carro foi curta, pois vivia a poucos minutos da casa da avó. Pelo caminho, a intermitência das luzes dos candeeiros da rua pareciam querer indicar uma qualquer melodia, uma cadência compassada, com uma ordem definida, um sussurro luminoso ao ouvido. Mas a melodia não aparecia. Continuava enterrada no seu íntimo. Estacionou o carro, foi à caixa do correio e agarrou sem atenção as cartas que estavam no seu interior. Subiu de elevador os 2 andares para o seu apartamento. Entrou, pousou as chaves e as cartas que trouxera do correio. Para o quarto levou apenas o envelope da carta da avó, com os 3 manuscritos no interior. Pousou o envelope na sua mesinha cabeceira, de onde tirara já há algum tempo a fotografia do seu casamento. Preparou um chá de tília para adormecer mais depressa, pois apesar de estar cansada, a sua cabeça rodava sem parar de tantas ideias e tantas coisas para fazer. Já na cama, bebeu o chá enquanto relia a carta da avó, tocando ao de leve as reentrâncias feitas pelo lápis do papel. O chá fez efeito mais depressa do que pensava e rápido adormeceu, deixando a carta aberta em cima da cama. O sono, reparador silencioso do nosso corpo, parece arranjar o que nós teimamos em estragar durante o dia. E depressa articula o desarticulado, ordena o desordenado e clarifica o que é pouco claro ou completamente obscuro. Acordou e tudo na sua cabeça estava decidido, mesmo que ainda não tenha completa consciência disso mesmo. Enquanto tomava pequeno almoço, abriu a correspondência do dia anterior. Umas contas para pagar, ainda com o nome do marido, publicidade e, por último, uma com o nome de um advogado qualquer carimbado no remetente. Eram os papéis do divórcio. Instintivamente, e sem qualquer tipo de hesitação, assinou no local marcado para o efeito.
No mesmo envelope, encontrou a indicação que iria receber a visita de um agente de imobiliária para tratar da venda da casa. Dobrou os papéis assinados e colocou-os no envelope RSF enviado para o efeito. Nenhuma lágrima, nenhum qualquer arrependimento. Estava decidido a abraçar uma nova vida e, no meio destas últimas horas caóticas, tudo se encaminhava para um equilíbrio que não se lembra de alguma vez ter sentido. Levou a carta e os 3 manuscritos e partiu. Haveria de voltar para levar as suas coisas, mas aquela partida era a verdadeira despedida. Sabia no íntimo que nada a impediria de realizar a vontade da avó e agora a sua. Haveria de ter uma vida feliz. Entrou no carro e pegou no manuscrito número 3. Antes de chegar à casa da avó, que agora era a sua, fez 2 paragens. Já na cozinha, virada para o balcão, onde sempre vira a sua avó ao longo de tantos anos, era ela que usava o avental branco. Ao seu lado estava o açúcar, os ovos e a farinha. Os ingredientes, nada secretos, do tão apreciado pão de ló da avó. Fechou os olhos e começou a trautear a tal melodia acompanhada por uma sucessão de palavras que pareciam ter vida própria. Primeiro aos soluços e depois escorrendo em torrente. A melodia saía igual à que ouvira da sua avó anos a fio. Agora tudo era claro. As quantidades, as porções, as vezes que mexia e em que sentido. A temperatura do forno, o tempo de cozedura, a maneira específica de forrar a forma com o papel de almaço. Tudo estava explicado na canção da sua mãe 2 vezes. O segredo vive, gritou cheia de esperança. E chegámos ao fim deste conto. Eu conto O Segredo Vive. César, eu não consegui ler toda a tua observação, mas sim, eu tenho de ler um bocadinho mais lento, sim, tenho consciência disso. Era para não vos tomar tanto tempo, mas realmente tenho de ser mais pausado e respirar. Bem, obrigado a todos, já sabem, fiquem em casa, partilhem o vídeo e sigam no canal do YouTube. Boa noite a todos e muita saúde e uma ótima Páscoa para toda a gente.